Olá, eu sou a Andressa, sou enfermeira aqui da Unimed Norte Capixaba e hoje nós estamos com o nosso convidado, né, Dr. Fabrício Fregona. Ele é médico cooperado da Unimed Norte Capixaba, especialista em mastologia e através do Viver Bem nós vamos realizar um vídeo, né, demonstrando as principais dúvidas, esclarecendo na verdade as principais dúvidas que as nossas beneficiárias, os nossos clientes, eles possuem referente ao Outubro Rosa. Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui com a gente e vamos, né, esclarecer as principais dúvidas. Eu acho que para a gente começar, né, vamos falar um pouquinho o porquê foi definido, né, o Outubro Rosa. Primeiro, boa tarde, né? Obrigado pela oportunidade. O Outubro Rosa ele foi um movimento popular, surgiu nos anos 90, né, nos Estados Unidos, e começou como uma coisa muito pequena, voltado para quê? Para atenção ao diagnóstico e ao tratamento precoce do câncer de mama. Isso foi ganhando volume, né, e foi feita uma corrida no primeiro ato, e essa corrida ocorreu em outubro, e no final se acabou colocando todo outubro como sendo o mês do diagnóstico precoce e esclarecimento, né, para as mulheres da necessidade de se diagnosticar precocemente para ter um tratamento melhor e mais eficiente em relação ao câncer de mama. O que seria então o câncer de mama, né, que hoje nós ouvimos tanto falar? O câncer de mama, como qualquer câncer, né, ele é uma doença caracterizada pela proliferação celular. Então, as células elas vão se dividindo desenfreadamente, sem controle, e isso vai formando uma tumoração. Essa tumoração, ela tem o quê? A capacidade de invadir as estruturas vizinhas, é isso que define o câncer, né? Quando ele invade a estrutura vizinha, e a capacidade de metastatizar, que é o que o pessoal chama de enraizar, né? Que é sair do sítio primário, ou seja, nesse caso, o câncer de mama, né, na mama, e ir se implantar, por exemplo, em pulmão, ossos e outras estruturas do corpo. Então, assim, sintetizando, seria um tumor capaz de invadir a estrutura vizinha e metastatizar. O que difere do nódulo benigno, né? Que normalmente ele também tem uma proliferação celular, só que ele, em vez de invadir o vizinho, ele só vai crescendo e empurrando as estruturas vizinhas. Como ele não invade, ele não é maligno, ele é chamado de benigno. A idade da mulher é um fator de risco para adquirir o câncer de mama? Sim. A idade, primeiro assim, o principal fator de risco para se ter câncer de mama é ser mulher, né? O câncer de mama, à medida que a mulher vai envelhecendo, vai aumentando o risco do aparecimento da doença. Então, por que se começa a fazer, por exemplo, o rastreamento a partir dos 40 anos? É quando a incidência começa a ficar maior. E ao contrário de alguns cânceres, como por exemplo de colo de útero, que depois de uma certa idade, 70 anos, a incidência vai diminuindo, no câncer de mama não. Quanto mais idosa é a paciente, maior é o risco de aparecimento de um câncer de mama nessa paciente. Ele é hereditário ou pessoas negras são mais susceptíveis a adquirir? Olha, o câncer de mama, ele tem uma proporção dele que é considerada hereditária. Isso varia em torno de 15% a 20% hoje. Com o estudo genético evoluindo, a tendência é que essa porcentagem, à medida que a gente vai diagnosticando novos genes, né, descobrindo novos genes responsáveis também pelo câncer de mama, porque não é só um gene que está alterado e que pode causar o câncer de mama, são vários, né? Então, à medida que a gente vai descobrindo novos genes, a gente vai incluindo mais pacientes para esse grupo, né, de câncer de mama hereditário. Hoje está em torno de 15% até 20%. E é muito interessante essa pergunta pelo seguinte, porque, primeiro, paciente que tem história familiar, ou seja, outros entes na família com câncer de mama e ovário, elas têm que ficar muito atentas em relação ao seu próprio diagnóstico. Por quê? Porque o risco aumenta dela ter em relação à população geral. Mas aí também tem o outro lado, que é o quê? Se só 15% a 20% dos diagnósticos são de câncer hereditários,
Isso quer dizer o quê? Que os outros 80% são de cânceres esporádicos, pacientes que não têm nenhum familiar com câncer de mama. Então, todas as mulheres devem se cuidar. E a mulher negra, ela é mais susceptível? De um modo geral, ser negra não coloca a paciente a mais em risco para ter câncer de mama, não. Existem alguns subgrupos, né, que têm alterações genéticas, por exemplo, os judeus, Askenazi. No Rio Grande do Sul tem também um grupo de mulheres, de acordo com a raça, que tem um risco de câncer de mama aumentado, mas ser negro por si só não aumenta o risco, não. O desodorante, ele tem alguma interação para essa suscetibilidade? Não, isso é Mitos. mito da internet, né? O desodorante não tem qualquer problema em relação ao câncer de mama. O que acontece com o desodorante é o seguinte, é que alguns desodorantes, principalmente a pastinha e o roll-on, por causa da textura deles, ou seja, de ser mais grosso, eles podem fechar os poros, né? Fechar a saída das glândulas e levar a uma patologia que chama de hidrosadenite. Começa a dar uns carocinhos debaixo do braço, isso inflama, pode virar abscesso. Mas relação com câncer de mama direta ainda não foi feita nenhuma relação. Teve uma outra pergunta referente à utilização do bojo, do sutiã com bojo, ferrinho. O sutiã de bojo, né, não tem nenhuma relação com qualquer patologia mamária. Não seja pelo calor, por causa do bojo ou do posicionamento. Já o sutiã de ferrinho, ele não tem relação também com câncer de mama, assim como o de bojo, mas ele tem uma relação direta com uma patologia que a gente chama de neurite intercostal. Como a inervação da mama vem pelos nervos intercostais e o sutiã de ferrinho pega nessa inervação, é muito comum as pacientes que usam o sutiã de ferrinho muito apertado, usam muito o sutiã de ferrinho, apresentar dor mamária. Aí precisa fazer avaliação para poder dar o diagnóstico. Quais seriam os primeiros sinais e sintomas que a mulher ela precisaria imediatamente procurar um especialista? Bom, assim, primeiro que nós, como mastologistas, né, nós gostaríamos de pegar as pacientes assintomáticas. Ou seja, então a paciente que não sente nada. Então toda paciente acima de 40 anos deveria fazer sua mamografia anualmente, para que a gente descubra o câncer de mama enquanto ainda não tem nenhum sintoma, né? Isso seria o ideal. Os sintomas que mais a mulher deve se preocupar, assim, digamos assim, em primeiro lugar é o nódulo, é o caroço. Então toda mulher deveria palpar a mama uma vezinha por mês, e isso desde que tem mama, ou seja, não precisa ter 40 anos, 50 anos. Então assim, se a gente fosse fazer um protocolozinho de como se cuidar, né? Toda mulher começou a ter mama, ou seja, lá aos 12 anos, 13 anos, algumas 8, 9, já começa a fazer o autoexame, ou seja, palpar, mesmo que seja para achar até nódulos benignos, né? Que a grande maioria dos nódulos, na verdade, são benignos. Então, palpando a mama uma vez por mês, qualquer nódulo que apareça é importante e deve-se procurar o mastologista para que seja estudado se esse nódulo é benigno ou maligno. Quando chegar aos 40 anos, então toda mulher, além do autoexame, deve fazer a mamografia anualmente. Ultrassom, ressonância e outros exames, eles são exames complementares, então não são exames que a gente utiliza para todas as mulheres. O exame de rastreamento é a mamografia. Outros sinais de câncer, né, além do nódulo, que é o mais importante, seria uma retração de pele. Então, por exemplo, a mulher quando levanta o braço ou ela nota algum repuxo da pele, algum desvio, mamilo invertido, saída de líquido pelo mamilo, principalmente se for espontâneo, sangue e ou água, né, tipo água de torneira. Tem outros sinais também, mudança de cor da pele, ínguas debaixo do braço, mas eu diria que o mais importante de todo é qualquer espécie de caroço na mama, né? O tamanho da mama interfere em ser mais suscetível ou não? Não, o tamanho da mama não é importante para dizer se a mulher tem mais ou menos cânceres de mama.
Inclusive tem uma história muito engraçada, foi engraçado assim, mas interessante, né, na verdade, que as japonesas têm muito pouco câncer de mama. A japonesa que vive no Japão. E as americanas têm muito câncer de mama, né? E se achava, a princípio, que poderia ser pelo tamanho, né? A americana tem seios grandes, enquanto que as japonesas costumam ter seios pequenos. Então eles fizeram um trabalho, pegaram o quê? As japonesas que estavam morando nos Estados Unidos, obviamente com suas mamas pequenas, e fizeram um acompanhamento daquelas que tinham um estilo de vida americano em comparação com a japonesa que tinha um estilo de vida japonês. E descobriram o quê? Que a japonesa com suas mamas pequenas, que tinha um estilo de vida americano, tinham câncer de mama como as americanas. Ou seja, aumentavam muito a incidência de câncer de mama nelas. E as japonesas que viviam inclusive nos Estados Unidos, mas tinham um estilo de vida japonês, com a alimentação do estilo japonês, tinham pouco câncer de mama. Então hoje a gente sabe que o câncer de mama também tem uma influência do ambiente, da maneira como a gente vive, muito importante. E então, tamanho, nesse caso, não é um documento. O trauma na mama, ele pode desencadear também o câncer de mama? Não, no geral não há relação direta entre trauma, né, e suas lesões traumáticas em relação ao câncer de mama, não. A partir de qual idade a mulher ela precisa iniciar a realização de exames preventivos? É como eu falei, o autoexame ela deve fazer desde sempre. Então, a partir do momento que a mulher tem seio, ela deve fazer o autoexame, procurar caroços, procurar qualquer anormalidade, né? Procurar sempre que for no ginecologista, o ideal é que o ginecologista também examine a mama dessa paciente uma vez por ano. Quando chegar aos 40 anos, então toda mulher deveria fazer a mamografia uma vez por ano. Aí até tem uma discussão, porque existem vários esquemas de rastreamento em diferentes países, né? Então, por exemplo, nos Estados Unidos hoje é feito a partir dos 45 anos, na Inglaterra começa aos 45 para 50 anos também. E no Brasil, o Instituto Nacional do Câncer está defendendo que seja feito a partir dos 50, de 2 em 2 anos. Só que isso não é o que defende a Sociedade Brasileira de Mastologia, e eu concordo com a Sociedade Brasileira de Mastologia, que a mamografia deve se começar aos 40 anos de idade, anualmente, até enquanto a mulher tiver uma boa perspectiva de vida. Então, teoricamente, por exemplo, se você tem sei lá, a sua avó tem 75 anos, mas ela é saudável, ela é rígida, ela deve continuar fazendo a sua mamografia. Uma beneficiária, ela perguntou sobre se teve casos de câncer na família. Ela precisa iniciar esses exames mais cedo? Normalmente, quando a gente tem um contactante direto na família, então vamos supor a mãe ou a irmã, né, que são os dois contactantes diretos mais próximos, a gente normalmente começa a fazer o controle mais de perto 10 anos antes do diagnóstico daquela paciente, né? Ou seja, da mãe ou da irmã, né? Do diagnóstico delas. Aí tem que se tomar o devido cuidado, por quê? Por exemplo, se você pega e sua familiar teve o câncer de mama, por exemplo, aos 45 foi diagnosticado. Quando você tira 10 anos, isso vai dar 35 anos. Então você estaria começando o seu rastreamento mais cedo, né? Inclusive utilizando outros exames também, além da mamografia, para ajudar, né? Agora, se por exemplo foi aos 50 anos para cima, você vai começar como com qualquer outra paciente. Você não vai começar mais cedo, você vai começar aos 40, mesmo que isso seja antes dos 10 anos, né? Então, por exemplo, teve aos 55, você tira 10 anos, daria 45. Então essa paciente vai começar aos 45? Não, ela vai começar aos 40, como todo mundo, sabendo que o risco maior dela começa aos 45. Ok. Os homens também podem sofrer o câncer de mama? Sim, o homem pode ter câncer de mama, é mais raro, né? Se considera em torno de 0,5% a 1% dos cânceres de mama diagnosticados são em homens, né? Então, ou seja, de cada 100 mulheres com câncer de mama, um homem pode ter câncer de mama.
Então os homens também têm que se cuidar. Tem uma idade específica que eles precisam também começar a se preocupar, ou um exame específico para eles estarem realizando? Não tem exame específico para o homem, né? O homem, normalmente, o autoexame, como tem bem menos quantidade de tecido na região, né, de mama, então qualquer caroço fica muito mais fácil de ser detectado ao próprio autoexame. E a idade não tem idade. Qualquer idade que a pessoa sentir um nódulo na região mamária, ela deve ser investigado. São raros os cânceres em pacientes homens jovens? São, mas também existem, assim como existem em mulheres jovens, né? Então não tem um fator de risco específico para os homens adquirirem o câncer de mama? A gente poderia dizer assim que talvez o que poderia aumentar o risco seria ele ter ginecomastia, né, que é a presença da mama, aí pode ser induzida por medicações, por problemas hepáticos e tal, mas ter a ginecomastia, que seria a mama no homem, aumenta o risco dessa pessoa ter um câncer de mama, em relação aos outros homens que não têm. Teria algo que você gostaria de acrescentar agora para as nossas clientes, as nossas beneficiárias? Eu diria que assim, o Outubro Rosa ele é muito importante para que todo mundo esteja atento sobre a necessidade da gente diagnosticar cedo, da gente fazer um programa de prevenção ao câncer de mama, mas que a gente deve fazer isso o ano todo. Ou seja, todo mundo deve estar atento durante todo o ano, ou seja, fazer o ano rosa e não o Outubro Rosa. Se eu pudesse dizer sobre prevenção, por exemplo, para fazer um pequeno resumo, né, a gente dividiria então em prevenção primária e prevenção secundária. Então, se eu falar em prevenção primária, eu estou tentando que o câncer não aconteça, ou seja, que a mulher ou o homem nunca venha a ter um câncer de mama. E se eu falo em prevenção secundária, eu estou falando em que aquele câncer já apareceu e aí eu estou tentando diminuir a lesão causada por ele, seja tanto do próprio tratamento, quanto das sequelas, quanto do óbito. Então, se a gente tem isso em mente, o que a gente poderia fazer, por exemplo, na prevenção primária? E aí eu acho que é muito interessante até que com a unidade de vocês, por quê? Porque, na verdade, para você fazer a prevenção primária do câncer de mama, você está prevenindo praticamente muitas outras patologias, entre elas cardiovasculares, diabetes, obesidade, que têm as sequelas muito importantes. Então, por exemplo, hoje, né, saiu um trabalho muito recente colocando o quê? Sobre o exercício físico diminuindo o câncer de mama. Então, 30 minutos de exercício diário, 5 vezes por semana, diminui o câncer de mama em quase 20%. Inclusive recidiva de câncer de mama, ou seja, paciente que já teve, foi tratada, a que faz esse esquema de exercício tem 20% menos volta de doença do que a outra que não fez. Então ela não age só protegendo, ele age também ajudando no tratamento, né? Uma dieta, por exemplo, saudável, que é boa para o diabético, diminui massa, comida gordurosa, condimentados, os que a gente chama de super beneficiados, né? Você também reduz o risco para câncer de mama. Um paciente que fica num bom peso corporal, né? Então, ele também tem menos câncer de mama. Não fumar, não beber. Então, o uso de medicações que podem alterar também a partir hormonal. Então, isso tudo é o que? É uma prevenção primária. E se você olhar, você faz além da redução do câncer de mama, você reduz doença cardiovascular, você reduz outras patologias. Então, não é melhor às vezes do que tomar um remédio? Né? Uma mudança de hábito de vida. E na prevenção secundária, aí eu acho que o interessante é o quê? Aquilo que a gente já conversou, né? Fazer a mamografia. Seria interessante que se tivesse realmente uma conduta de rastreamento institucional, ou seja, as pacientes serem chamadas a fazer, facilitar a entrada dessa paciente para fazer a sua mamografia anualmente. E aí lembrar que os outros exames não servem como rastreamento. Então tem muitas pacientes às vezes com medo da dor, do aperto da mamografia,
elas querem trocar pelo ultrassom, querem trocar por outros exames. E ainda não tem nenhum exame que foi feito rastreamento, estudo de rastreamento que reduza o índice de óbitos pelo câncer de mama, só a mamografia. E ela é capaz de reduzir até 30% do número de óbitos. Então isso é importante, de se entender que a mamografia ela ainda é o exame para se fazer rastreamento de câncer de mama. Agradeço muito por você ter disponibilizado esse tempo, né, em nos auxiliar aí com essas principais dúvidas das nossas beneficiárias. Agradeço também às empresas por terem realizado, né, essa abertura para as próprias beneficiárias e fazerem essas perguntas para nós. E também deixamos claro, né, que a Unimed está aqui à disposição do beneficiário sempre que precisarmos. Esse ano foi um pouco diferente, né, a nossa conduta. Normalmente nós vamos muito em empresas, nós procuramos muitos beneficiários, mas infelizmente devido à pandemia nós tivemos que restringir um pouco. Mas eu acho que mesmo assim as dúvidas foram esclarecidas, eu acredito que da melhor forma possível ainda. O seu vídeo ele ficou muito claro, dá para todo mundo entender. E mais uma vez, muito obrigada a todos. Eu agradeço também a oportunidade.